E hoje, com a enxurrada de filmes de super-herói da DC ou da Marvel, que não importa que rua você vira e você acaba trombando com um novo chegando, além da obsessão dos estúdios com esse negócio de universo compartilhado, onde todos esses personagens se encontram, é muito fácil se esquecer de uma época longínqua em que os filmes de super-herói eram raros e bem pouco lucrativos em comparação a hoje. Mas é fácil para os outros, não para mim que me lembro de todos eles e vou relembrá-los agora também dos mais maravilhosos. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. E se pudermos dizer que houve um grande nascimento da era dos filmes de super-herói, em que os estúdios começaram a prestar atenção nesse tipo de filme, foi em 1978 com ninguém menos que o Superman, no filme Superman, com Christopher Reeve, dirigido pelo grande diretor Richard Donner. Um filme que eu considero até hoje o melhor filme de super-herói já feito na história, não importa o que qualquer um diga. Não que seja o meu favorito pessoalmente, até porque eu não tenho um filme de super-herói favorito, mas é o mais mágico e o que preserva um teor de clássico, já que ele se sustenta até hoje. A partir desse filme dá para traçar uma linha do tempo que se desenvolve ali com o Batman de 1989. Um filme que foi um boom de sucesso na época e fez muita bilheteria. Não que eu me lembre, né, porque eu só tinha 1 ano de idade, mas é um clássico que eu tenho um amor e afeição gigante, principalmente porque foi o primeiro filme que eu vi na minha vida. Quer dizer, o primeiro filme que eu tenho lembrança de o que é um filme na minha vida. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Só que os grandes super-heróis que foram esquecidos no cinema começaram a surgir a partir desse filme aí de Batman do Tim Burton. Na verdade, os grandes super-heróis que não pertencem a uma editora grande, tipo DC ou Marvel, eles começaram a ganhar adaptações a partir dali. E podemos falar de 1990, 1 ano depois do filme do Batman, que foi lançado outro grande filme de super-herói, As Tartarugas Ninja. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que eles não são super-heróis, mas vamos ser sinceros, são tartarugas de esgoto que sofreram uma mutação e viraram ninjas, que é uma das coisas mais legais que se pode virar. Eles combatem o crime na cidade de Nova York, eles têm um vilão com uma armadura irada que é o Destruidor. Sim, no meu conceito eles são super-heróis. E eles tiveram 3 filmes na década de 90, o que mais me traz nostalgia é o segundo filme, As Tartarugas Ninjas 2, O Segredo do Uzi. Porque eu acho o mais divertido da trilogia, ele tem o Super Destruidor e o Vanilla Ice. Continuando daí, nós tivemos em 1991 um dos meus favoritos em termos de filmes de super-herói desses esquecidos, que é o Rocketeer. E o filme conta a história de um piloto de testes que encontra uma mochila-jato que é o protótipo de um projeto do Howard Hughes. Sim, aquele cara que teve a vida retratada no filme O Aviador, com Leonardo DiCaprio. Só que o filme mostra uma versão fictícia dele. E ele criou esse projeto que também está sendo perseguido pelos nazistas, que estão atrás dessa mochila para fazer várias cópias delas e dominar o mundo. E o Rocketeer tem um subgênero dentro dele que é filmes com ambientação de época, que nós vamos ter mais 2 grandes exemplos aqui na lista. É um filme que eu adoro e ele é dirigido por um diretor que eu gosto muito, que é o Joe Johnston, um cara que dirigiu clássicos como Querida Encolhi as Crianças e Jumanji. E também o primeiro filme do Capitão América, que eu tenho certeza que a ideia para ele dirigir esse filme veio do Rocketeer. E o Rocketeer tem várias outras qualidades, como grandes cenas de ação e a incrível Jennifer Connelly. Daí pulamos para 1994, onde tivemos 2 grandes exemplos de filmes bem sombrios de super-herói. O primeiro foi o Sombra, que é um filme que eu acho bem mais ou menos, mas tem uma excelente fotografia por ter sido dirigido pelo diretor Russell McKay, que dirigiu um clássico que eu adoro, que é o Highlander. E outro filme sombrio que saiu nessa época foi o Corvo, que eu acho que dá para debater se é realmente um filme de super-herói ou mais de um cara em busca de vingança. Mas ele tem superpoderes. E como é um baita filmaço, eu não podia ignorar nessa lista. Eu já até fiz um desenho dele uma vez. Do Rocketeer também, mas esse não ficou tão bem feito. Enfim, o Corvo é um filme bem sombrio, como eu disse, mas também é bem triste e melancólico. Primeiro pela tragédia da vida real, que foi a morte do ator Brandon Lee no set de filmagem, uma morte trágica e acidental. Mas também pelo clima opressivo e sombrio da cidade que o filme se passa, que é uma cidade até mais sombria que a Gotham City do Batman. E a plot do filme também é bem triste por se tratar de um homem que é morto por uma gangue junto com a namorada dele, mas ele recebe uma nova chance de reviver para fazer vingança através dos poderes de um corvo. E aí o filme é sobre ele indo atrás de todos esses membros dessa gangue para matá-los. Mas é um filme que vale muito a pena e tem uma excelente trilha sonora
com a música Big Empty do Stone Temple Pilots. E além disso, ele é dirigido pelo Alex Proyas, que dirigiu outro filme muito bom e sombrio, só que de ficção científica, chamado A Cidade das Sombras, e que também tem a Jennifer Connelly. Mas também em 1994 nós tivemos um filme que é o total oposto de filmes sombrios, na verdade é um filme bem colorido, que é o Máscara. Eu sei, você vai dizer que ele não é um super-herói de verdade, mas vamos para o checklist. Ele tem superpoderes. Ele combate o crime em alguma parte do filme. Ele tem um vilão que usa máscara também. E pra quem não sabe, o Máscara veio de quadrinhos originalmente. Então ele é um super-herói. Além de ter a curiosidade de completar a trilogia de personagens verdes que o Jim Carrey interpretou. Em 1996 nós tivemos outro filme que é o meu xodó da infância e que eu gastei o VHS dele milhares de vezes, já que ele nem foi lançado no cinema aqui no Brasil, que é o Fantasma, com Billy Zane como protagonista. E do mesmo jeito que Rocketeer e o Sombra, esse filme também tem uma ambientação de época. E é um filme que transborda um tom de aventura à la Indiana Jones. E o personagem fantasma é um personagem que eu acho muito interessante. Eu considero ele quase um Batman da floresta, porque ele protege a floresta e os animais. Ele tem uma caverna igual ao Batman, mas ele também tem um cachorro como parceiro. E qualquer herói que tenha um cachorro como parceiro é maravilhoso. Sem falar que ele tem uma mitologia em que o herói possui um manto que vai passando de geração para geração, ou seja, de filho para filho do fantasma, chegando até a ter versões futurísticas dele. Enfim, é um filme que eu adoro, e nesse filme você tem a atriz Catherine Zeta-Jones fazendo uma das vilãs do filme, o que me leva ao próximo filme de super-herói esquecido, que é o Zorro, de 1998. Aliás, A Máscara do Zorro, né, que teve também uma continuação em 2005, que foi A Lenda do Zorro. Todos com o grandíssimo ator Antônio Banderas. É um grande filme de ação e aventura também, que foi dirigido pelo diretor Martin Campbell, que dirigiu dois grandes filmes do James Bond, o Cassino Royale e o GoldenEye, apesar de ter dirigido o Lanterna Verde também. Que não é um super-herói esquecido, mas esse filme é melhor esquecer. Enfim, como eu falei, A Máscara do Zorro e A Lenda do Zorro são dois grandes filmes de ação e aventura, as lutas são excelentes, os dois protagonistas trazem um tom de caliente para a ação, e não tem jeito, eu adoro. E para terminar, temos mais dois exemplos que eu quero dizer aqui, mas antes de dizê-los, eu gostaria de fazer uma menção honrosa. Como eu acho que vocês puderam perceber, eu tô falando aqui de filmes de super-heróis esquecidos, mas que são bons, que são filmes que valem a pena ser checados. Então filmes como Steel ou o Inspetor Bugiganga, sei lá, infelizmente eu não vou mencionar, mas tem um filme que muita gente pode considerar um pouco tosco e ruim, mas é que eu tenho que mencionar porque é um prazer com culpa. E é outro filme que eu assistia direto na minha infância e eu gastava o VHS mesmo, que é de 1995, Power Rangers. Sim, eu adorava aquele filme e eles são super-heróis, eu não preciso nem ir pra checklist. E se eu disser que esses dias eu coloquei o filme de novo pra assistir assim, né, só pra ver e assistir o filme inteiro, eu não estaria mentindo. E me diverti de novo, qual o problema? Enfim, é um filme simples e bobo que é só divertido e me leva pra uma época mais inocente dessa vida. Coisa que os próximos dois filmes não tem nada, ou seja, nada de inocente. Aliás, são dois filmes que fogem da década de 90, sendo que um veio antes e outro depois. E o primeiro é RoboCop, de 1987. Então, RoboCop eu não preciso nem falar do clássico que é, né? Tem tiro, tem ação, tem explosão, tem sangue, é violento, tem parte de corpo voando, é glorioso. E tem uma trilha sonora icônica. Tan, 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 tan. Sem falar que tem uma crítica social de fundo que muita gente não percebe. Falando sobre o megacorporativismo e a transformação de um ser humano em um produto. Nesse caso, numa máquina. Então a jornada e o arco dramático do personagem Robocop é retomar a sua humanidade conforme ele vai se lembrando pouco a pouco do passado dele antes de virar o robô. Pois é, você não se lembrava que o Robocop era tão profundo assim. E é uma pena que as continuações não seguiram nessa linha, embora eu os ache filmes divertidos. E até mesmo o remake de 2014, dirigido pelo José Padilha, é um grande filme. Claro, ele não chega aos pés do original, mas ele é bem interessante nos seus conceitos, além de ter um elenco incrível. E para terminar, nós damos um pulo para 2004, onde foi lançado o grandíssimo filme Hellboy.
E o que falar de Hellboy? Primeiro que ele é um filme dirigido pelo Guillermo del Toro, então ele já tem a pegada diferente desse diretor. E o personagem é um monstro, ou melhor, ele é um diabo super-herói, que já é um conceito que eu amo por osmose. Pensa, ele é um monstro que vive escondido da sociedade e trabalha para uma agência secreta contra forças sobrenaturais e místicas. Fora que ele é um personagem extremamente carismático, porque ele tem um amor secreto pela outra heroína do filme interpretada pela Selma Blair, a Liz Sherman. E é claro, quem não tem um crush pela Selma Blair? E assim, eu adoro o primeiro filme, mas o segundo filme, esse pega no coração, sabe? Hellboy, o Exército Dourado de 2008, é um filme que eu considero um dos melhores filmes de super-heróis já feitos também. Ele mergulha ainda mais no universo fantástico e mostra muito mais monstros que o Guillermo del Toro solta na tela. É fantástico, além de ser profundo e deixar não só um, mas 2 ganchos para um terceiro filme que nunca aconteceu. Um crime contra o cinema. Eu vou começar uma hashtag agora. Lancem o terceiro filme do Hellboy do Guillermo del Toro. E não, aquele filme que lançaram em 2019 com outro ator e outro diretor não é o terceiro filme da série. E nem merece ser. Poxa vida, o Guillermo del Toro fala que ele gostaria de fazer o terceiro filme e terminar a trilogia. Deixa o cara fazer o filme, gente. Além disso, é um diretor oscarizado. É um absurdo. Mas falando em Guillermo del Toro, fica ligado no canal que logo eu vou lançar um vídeo falando sobre a carreira desse grande diretor. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder esse vídeo. É só apertar o botãozinho aqui embaixo, gente. É só apertar. Enfim, essa foi a minha lista de grandes super-heróis esquecidos do cinema. E a minha conclusão é que mesmo eles não sendo os super-heróis mais lembrados, eles têm filmes que são muito melhores que filmes de hoje. Principalmente por eles terem um estilo mais único, que não precisa seguir uma linha de produção de um universo compartilhado que todos devem seguir essa mesma linha. Ou seja, a visão do diretor é muito mais presente, o que os tornam muito mais especiais. Então, mesmo eles não sendo os mais lembrados, eles sempre estarão lá. E você gostou da lista? Tem algum super-herói esquecido do cinema que você acha que eu esqueci de mencionar aqui? Aliás, qual deles é o seu favorito? Eu devo dizer que eu tenho esses 2 últimos como os meus favoritos, o Robocop e o Hellboy. O que me traz uma conexão bem interessante com o meu primeiro livro que eu acabei de lançar no site da Amazon KDP. E o nome do livro é O Anjo de Fogo e Aço, que tem um personagem principal que tem bastante inspiração nesses 2 últimos personagens que eu mencionei, o Hellboy e o Robocop. Para entender o porquê, clica aqui embaixo no link que está na descrição para você acessar o site da Amazon e dar uma lida na sinopse. Se você gostar e comprar o livro, eu agradeço de coração. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!